Vamos começar falando em coisa boa, por essa que me deu água na boca, essa berinjela, a parmegiana, chefe Nicolas Calera. Bem-vindo de volta ao Mulher.com. Boa tarde de novo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Que bom estar de volta. Que bom, eu fico feliz também. É uma receita fácil, prática e muito saborosa e uma alternativa muito legal à carne, né, chefe? Exatamente, né? A berinjela, a gente tem ela quase o ano inteiro, né? Ela vai da primavera até o outono, né? Ela vai bem assim, né? No inverno é onde ela vai pior. Então é uma verdura que está sempre barata, fácil, tem todo o mercado e ela dá muita possibilidade pra gente. E essa é uma delas. Essa é uma delas que é boa demais. Vamos começar então, chefe? Vamos lá. Qual a ideia aqui então? A gente vai primeiro preparar a berinjela, tira a tampinha dela. A espessura eu corto com mais ou menos um dedo meu. Se quiser mais fino, mais grosso, fica à vontade. Por quê? Porque se você fizer ela mais fina, você vai ter mais camadas. Se fizer mais grossa, você vai ter mais a textura dela. Ah, legal. Com menos camadas. Então é uma questão de gosto, tá? Tá. Então, tanto faz. E esse corte na diagonal é charme? É charme, mas também o que acontece? A minha travessa que eu vou montar acaba ocupando o melhor. Entendi. Se fosse redondinha, talvez a berinjela inteira não fosse dar. Entendi. Tá bom? Bacana. Depois de cortar, o que eu vou fazer? Eu vou só pôr um pouco de sal nela, tá? Dos dois lados. E eu vou transferir para um escorredor de massa, uma peneira ou uma coisa. O que o sal vai fazer? Ele vai tirar a água da berinjela, tá? Então se você olhar, ela tá com toda a água para fora. Porque daí não vai parar ser na nossa travessa, tá? Entendi. É Ela só fica o mais molho sequinha, mesmo. né? Ela vai mais sequinha, tá? Ele vai soltando a água uma meia hora, um pouquinho mais, tá? Não precisa deixar em geladeira nem nada, deixa Não em temperatura precisa. ambiente. Cheguei aqui, coloquei meu óleo para esquentar, fatiei minha berinjela, coloquei, deixei ali e ele ficou. Legal. Tá? Tá. Tirei então depois, o que eu vou fazer? Temperar. Sal, o sal já coloquei, colocar um pouco de pimenta. Não precisa colocar mais sal, né? O que você colocou já é precisa, suficiente. Tá bom? E aí depois vem a parte que nem todo mundo gosta de fazer, mas para esse prato precisa ser feito, que é a fritura por imersão, tá? Então a gente vai empanar, a gente vai fazer um empanamento simples, por assim dizer, que é farinha de rosca, farinha branca, Tá. ovo batido, eu coloco sempre um pouquinho de água também no ovo. O ovo inteiro, não tem só a gema aí não? Não, aqui é ovo inteiro. E um pouquinho de água. E farinha de rosca. Lembra de pegar o pão que você não comeu, dar uma torradinha nele no forno, bate e você tem farinha de rosca. Não precisa comprar sempre, não. Além de aproveitar o pão velho que ficou em casa, é mais gostosa, né, do que a farinha industrializada. Ah, exatamente. Bem melhor. Óleo quente e tá. Não precisa ser um óleo muito quente, tá? Pra não correr o risco de queimar. Tá. As primeiras eu tava aqui com óleo bem quente e ficou mais douradinho. Mas aí depois eu fui acertando não. Já tem algumas aqui e aí depois a gente passa para montagem. Essa daqui é uma versão ou de entrada para 2 pessoas ou para uma pessoa com prato principal, tá? Tá. Então, se você quiser fazer bastante, pode fazer bastante. Só que daí demora um pouco mais de tempo para você fazer todo o processo e um pouco de tempo mais no forno também, tá? A fritura pro também fim de semana, né? Para fazer para a família inteira. E aí durante a semana faz porções menores. Exatamente. Importante também, se você tem uma travessa dessa, ela cabe no seu freezer. Então você chegou lá no mercado, na feira, promoção de berinjela, promoção de tomate, você faz o molho, pega, faz e congela. Tá? Boa! Então, ó, tá fritando. E além de tudo, você tem marmita aí pra semana, não precisa entrar na cozinha todo dia. Que exatamente. Isso, né? E se você já deixar ela... tempo. Se você já deixar ela gratinada, que é o que a gente vai fazer depois, é super prático, só esquentar. Pode congelar prontinha, assim, gratinada e tudo? Pode, é mais gostoso se você gratinar na hora. Na hora. Porque ele perde um pouco a textura do gratinado, né? Que tem um crocantezinho. E já que vai ter que esquentar mesmo, porque tá no freezer, né? Deixa pra gratinar na hora que você fica com aquele prato com cara de feito na hora. Rapidinho, né? É rapidinho e o óleo não tá super quente não, tá? Aí a montagem, eu sugiro o quê? Molho, berinjela, queijo, molho, berinjela, até você chegar no topo, tá? Então o que é? Um pouco do molho. O meu molho já tá pronto, é o molho que a gente usa lá no restaurante, que é tomate italiano, a gente bate ele,
refoga a cebola, alho, manjericão. Depois a gente bate tudo junto e cozinha por algumas horas. Quantas horas? A gente coloca um pouco de caldo de vegetal junto. A gente acaba cozinhando umas 3 horas. Deixa lá, né? Deixa Esquece. lá. Esquece O tomate lá. Ó, aqui, ó, por exemplo, eu não consigo completar com mais uma berinjela. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma menor, cortar um pedaço dela. Aqui, ó. E aí eu completo aqui. Tá? Não tem problema. A ideia é ocupar o máximo de espaço possível na nossa travessa, a berinjela. Tá? Coloca um pouco de queijo. E aqui você sugeriu a mussarela de búfala, né? Exatamente. Algum motivo especial? Este é um prato italiano. Tá? Aqui no Brasil a gente tem a parmegiana de carne, né? Mas a origem da parmegiana é italiana e é de berinjela. E geralmente, assim, os italianos acabam fazendo com a mussarela de búfala. Mas pode ser com qualquer outro queijo. Recomendo os queijos mais tranquilos, né? A mussarela de búfala, a mussarela normal, queijo prato. Por quê? Um queijo muito salgado, muito gorduroso, vai deixar o prato pesado. Tá. Você não vai conseguir comer muito do prato. Também não é a ideia. Como eu cortei um pedacinho e completei, o que eu vou fazer? A próxima camada eu começo com uma inteira em cima do meu pedacinho. Posso dar uma amassada, tá? Dá uma completada aqui. Pego mais um pedaço. Ai, que delícia, gente. Olha isso, coisa mais Aqui. linda. Não tenham medo de atravessar um pouquinho a borda da... Ah, não precisa ficar certinha, então. Não, porque a berinjela, apesar de ter passado o sal nela e ter deixado ela escorrer ali, ela ainda vai perder um pouco de umidade. Tá. Então, se a gente colocar um pouquinho para cima, Tudo bem. E é bom que a camada vai ficando linda, linda. Olha isso. ela vai dando uma sentada depois também. E você foi bem generoso no molho também, né? É, Pode caprichar no molho. sim, Aliás, não pode é? caprichar em tudo. E esse molho que você vai fazer aí na sua casa também, que não é aquele industrializado, que é esse tomatinho que ficou cozinhando lá, gente, isso não tem preço. É o outro sabor, dá outra vida pro prato, né, chefe? Eu acredito que a gente tem que fazer tudo sempre. Ficar comprando pronto não é a melhor ideia, não. Não é? A gente às vezes não sabe o que tem dentro da embalagem, né? Exato. E aliás, tem um monte de nome, tem os nutricionistas falam, né? Se tem alguma coisa ali no rótulo que você não sabe o que significa, provavelmente aquele não é um alimento bacana de ser consumido. Porque quando é ingrediente de verdade, a gente sabe reconhecer pelo rótulo. Exatamente. Existe um movimento que é mais descascar, menos desembalar. Ah, que legal. O pessoal tem falado bastante disso hoje em dia, né? Você comprar mais coisa, usar mais coisa natural do que ficar comprando industrializado. Nossa saúde e o paladar agradecem. Em casas com mais tempo, você vai completando bem os espaços, tá? Tá. Pode fazer bem recheada a zona. Eu deixei o forno aceso e quente. Se vocês vissem a cara da que tá ali no forno, Deixa eu pegar aqui meu pano. coisa mais linda. Forno na temperatura alta, né, chefe? Média alta, 200 graus aqui. Tá. Se o seu forno tiver gratinador, pode deixar ligado também, tá? Que Quanto tempo? Hã? Por quanto tempo? Depende do tamanho da travessa, uma meia hora, um pouquinho mais, se for uma receita bem grande. Tá. E pronto. Olha que coisa mais Fica linda, assim. gente. Olha isso. Dá uma queimadinha é sabor. Sempre, Ruim né? de lavar, mas é sempre gostoso de comer. Mas também não é um prato que você vai fazer todo dia. Então, você até comentou, né, a fritura por imersão, que muita gente não gosta de fazer por questão de saúde ou porque às vezes suja bastante em casa. Mas de vez em quando, gente, para você ter um prato desse aqui, vale a pena, não vale? O Vale. sabor. E como eu comentei na abertura do programa, até para criança, né, chefe? Porque criança torce o nariz às vezes dos vegetais. São alguns jeitos de você colocar coisas que a criança geralmente não vai comer para ela experimentar, né? Criatividade, quando a gente se torna pai e mãe, a gente vai, sabe, tentando achar um jeito de fazer as crianças comerem. Nossa, não Olha me só que fale. coisa maravilhosa. Bem, e aí depois, como aqui a gente vai dividir, a gente corta no meio, põe no prato, pronto, tá Posso? servido. Fique Posso à provar? vontade, cuidado que está quente. Tá bem quente, mas tá bonita.
Chefe, e quem quiser colocar um queijinho parmesão assim por cima, recomenda ou você acha que fica muito salgado Eu para gratinar? recomendo, por cima pode pôr sim. Eu não recomendo muito no meio, para não ficar muito salgado, muito pesado. Tá. Em cima também, se você gosta de uma casquinha bem crocante, você pode misturar com o queijo um pouco de farinha de rosca. Que Então dica lá, bacana. terminei de empanar, dá uma peneirada na farinha de rosca, mistura Põe com o junto. queijinho e põe por cima. É bom demais. Já até virou italiana, já fiz até a mãozinha na hora. Eu sou de família italiana, né? Então, a mão, a gente conversa com as mãos sempre. Nossa, que coisa boa. Ó, se você tem facilidade de encontrar mussarela de búfala aí na sua cidade, vale a pena. Fica um saborzinho diferente, né? Ela é delicada, né? Ela é Mais delicada. delicada. Ela é bem mais delicada, Só mais pedacinho? e muito gostosa. Nossa, gente, bom demais. Que bom que hoje você pôde experimentar, né? A outra vez que o chefe Nicolas veio, eu estava aqui também apresentando Mulher.com, ele fez um carpaccio, coisa maravilhosa, e eu não pude experimentar. Eu estava com restrição de leite e alguns outros produtos aí na minha dieta. Está passando. A médica liberou agora, porque meu filho estava com alergia a leite, a médica liberou agora. Graças a Deus, hoje eu pude provar essa maravilha. Sugiro que você prove aí também. Chefe, dicas de acompanhamento para esse prato. Difícil, na Itália seria pão. Bom também, eu gosto. Aqui no Brasil tem gente que coloca uma carne junto. Então tem gente que coloca um frango assado, alguma coisa. Você fala, não quero precisa, isso, né? alguma coisa mais simples. Uma a gente salada coloca uma aqui, salada. Geralmente uma salada de rúcula tem um pouquinho de amargor, dá um contraste interessante. Algumas coisas diferentes. Tem uma salada italiana que chama panzanella, que é uma salada de pão e de pepino, né? Com um pouco de vinagre. É uma salada interessante também. Traz um pouco mais de frescor. Então, uma coisinha um pouco mais fresca, né? Ajuda bastante para contrabalancear o queijo, a fritura e o molho. Porque de repente quem for fazer como prato principal, né? Então quer um acompanhamento, uma saladinha aqui, maravilhosa. Queria uma outra dica sua, porque eu tenho dificuldade para escolher berinjela. Porque é fácil a gente encontrar um bichinho dentro da berinjela também, eu chefe. sempre olho muito bem a casca, né? Para ver se não tem nenhum buraco na casca, né? Tá. Às vezes passa. Procuro berinjela um pouco mais firme, mas que tenha uma coloração homogênea, tá? Vamos mostrar? Então, ó, essa daqui, ela tá um pouquinho amassada, mas não tem problema. Mas, ó, a coloração dela tá bem homogênea. Verdade. Sem nenhum tipo de buraquinho, tá? Então, a chance de ter algum problema com ela é bem baixa. Bem baixo. Então, olha bem, vê se não tem um buraquinho ali, se não tem um bichinho que fez uma casinha aí. Mas ela é muito versátil, muito gostosa e uma alternativa muito bacana. Quem for congelar, pode deixar quanto tempo congelado? Uns 6 meses até. Dura bastante. Dura bastante. Né? Se você esquecer, lá ainda vai. Mas assim, até uns 6 meses, qualquer alimento no freezer É garantido. é garantido. Legal. Vamos colocar os contatos do chefe Nicolas para você aí no vídeo. Entrem em contato, prestigiem também as redes sociais. Se você é de Campinas, é da região, aproveita, faz uma visita também no restaurante, que tem muita coisa boa por lá também, né, chefe? Sim, tem sim. Aproveita e experimenta esse molho maravilhoso que é a receita do restaurante. Vale a pena. Chefe Nicolas, muito obrigada. Muito obrigado. Prazer pelo te convite. receber aqui de novo. É sempre bom estar aqui. Te espero outras vezes no Mulher.com. Muito obrigado e até mais. Obrigada.